Fala, nação, bora pro vídeo de hoje. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Juventude que acontece hoje às 9h30 da noite. Mas antes, quero pedir desculpa para vocês aqui porque a gente não postou vídeo nem ontem à noite, nem hoje pela manhã, porque eu estava analisando todas as informações referentes ao Bruno Henrique, para não passar nenhuma informação desnecessária, uma informação que talvez até mesmo iria prejudicar, sei lá, passar uma informação errada para a torcida do Mengão. A informação é de que ele está sendo indiciado pela Polícia Federal, o negócio tá feio. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, mas aí eu trouxe para vocês a matéria que os comentaristas falaram sobre isso e, cara, é complicado, porque isso pode prejudicar até mesmo o Flamengo. Muita coisa pode acontecer sobre isso. Então, eu prefiro não postar nada de noite, nem pela manhã. Peço desculpas a vocês. Você sabe, você que tá sempre junto com a gente aqui, vocês sabem que eu sempre faço as minhas postagens de noite, pela manhã, para trazer as melhores informações do Flamengo para vocês, mas hoje o clima não tava legal, cara. O clima não tava bom, então vamos ver o que vai acontecer. Vamos pro vídeo de hoje. Deixa os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, deixa o crédito ao canal do Jogo Aberto, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Mas antes, nação, só peço a você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Vamos pro vídeo de hoje. Tá, eu fico constrangida de falar de um assunto como esse, mas o que acontece com o Bruno Henrique, atleta do Flamengo, e que foi ontem indiciado pela Polícia Federal, uma investigação que começou no ano passado, na verdade há mais tempo. Ano passado ela ganhou corpo, ganhou provas, tem WhatsApp, tem conversas da participação dele e uma participação ilegal num esquema envolvendo apostas esportivas. Isso tem sido muito condenado no futebol mundial, em vários lugares, em vários países. E a Gabi Marino, ela trouxe pra gente um resumo, um apanhado geral da situação que está acontecendo com o Bruno Henrique. Ela está no Maracanã, já preparando tudo, organizando os detalhes de Flamengo e Juventude. Mas queremos, Gabi, que você faça esse resumo para quem está chegando agora, para que as pessoas possam entender a situação do Bruno Henrique nesse caso. Vamos lá, Renata. Boa tarde para você novamente e para todos que nos acompanham aqui no Jogo Aberto. Em novembro do ano passado, aconteceu essa operação da Polícia Federal, operação de busca e apreensão no Ninho do Urubu, na Gávea e também na casa do Bruno Henrique. E aí foram apreendidos diversos documentos e celulares. E em um desses celulares, do irmão do jogador, do Vander Nunes Pinto Júnior, foram encontradas essas conversas que o Bruno Henrique afirma que tomaria um cartão amarelo no jogo contra o Santos. E é exatamente esse lance que está sendo investigado pela Polícia Federal. Essa partida que aconteceu em novembro de 2023, lá no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique, ele recebe um cartão amarelo por conta de uma falta no Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo. Ele reclama bastante com a arbitragem e aí recebe o cartão vermelho logo na sequência e é expulso desse jogo. Esse caso chegou ao STJD em agosto do ano passado, ou seja, 9 meses depois da partida, mas aí o órgão entendeu por arquivar esse processo porque disse que não havia indícios de que o Bruno Henrique teria forçado o cartão amarelo nesse jogo. Então, agora o STJD pediu para a Polícia Federal para compartilhar todas essas informações e aí o Bruno Henrique ele pode ser suspenso do futebol por 1 a 2 anos e também pode ser banido do futebol em caso de reincidência. Ele e mais 9 pessoas indiciadas pela Polícia Federal. Eles foram indiciados no artigo 200 também da Lei Geral do Esporte. Pode ser punido se condenado também na Justiça Comum. Além do Bruno Henrique, 3 parentes do atleta. O irmão dele, o Vander, a esposa do Vander, a Ludmila Araújo Lima, e a prima do Bruno Henrique, a Poliana Esther Nunes Cardoso. Esses 3 parentes do Bruno Henrique teriam lucrado mais de R$4.500. Renata. Obrigada pelas informações, Gabi. A gente vai agora repercutir. Desculpa interromper, pessoal, mas olha, R$4.500, cara. Meu Deus, cara. Cara passando por uma situação que tá passando nesse momento por causa de R$4.500. Claro, olhando assim aos olhos humanos, para muita gente é muito dinheiro, é dinheiro. Mas pro Bruno Henrique, cara, ele não poderia ter pegado os R$4.500 e dado por mão, sei lá pra que foi. Cara, a gente torce demais pra que isso não seja verdade, mas
Vamos continuar lá. Bem complicada a situação, porque eu comentava aqui no nosso primeiro tempo do Jogo Aberto que o jogador, ele produz o espetáculo chamado futebol e que é o material, a matéria-prima das apostas esportivas. Então ele não pode se envolver nisso, não tem como. Ele é um agente, né, do esporte, é um cara muito querido pelas crianças, que é um ídolo do Flamengo, está na história do Flamengo, um dos maiores da história do Flamengo. E assim, obviamente a gente condena esse tipo de coisa, caso comprovado, com qualquer jogador, mas quando envolve um jogador do tamanho do Bruno Henrique, a gente vê o tamanho do problema, né? A gente vê que, puxa vida, cara, como é ruim muitas vezes a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se ele se deixou levar por uma situação, se foi premeditado, não dá para saber. A Polícia Federal vai investigar atentamente. O Flamengo acho que faz o certo, assim, dentro de por proteger o seu patrimônio ali, apostar na presunção da inocência, enquanto não há a confirmação, apesar das conversas reveladas. Mas, enfim, tem que esperar realmente a conclusão de tudo isso. Vocês falaram aqui também mais cedo, né? Eu não sei como é que vai estar a cabeça dele para o jogo. Relacionado ele está, porque é funcionário do clube, mas acho que aí tem que ter uma conversa do Felipe Luiz com ele, do treinador. Se ele está tranquilo, né? Daqui a pouco ele não fez nada, chega pro treinador e fala assim, cara, eu tô de boa, eu vou pro jogo, porque isso aí vai ser resolvido e tal. E aí a coisa se desenrola dessa maneira. Se ele tiver abalado e tal, aí acho que cabe uma preservação. Agora, é muito triste, né, Renata? Porque isso o pessoal até direciona de uma maneira equivocada, né? As apostas esportivas, elas existem desde a Grécia Antiga, né? O problema é você ter um agente do esporte manipulando esse tipo de coisa para obter benefício. O torcedor, ele aposta no boteco, né? Na casa dele, exatamente, porque alguém rouba da casa de apostas, né? A casa de apostas, ela vai lá, tem uma inundação de apostas naquele segmento em que o jogador que está dentro de campo provoca isso. Ou seja, é muito ruim, muito triste e que tudo seja apurado da melhor forma. Olha, tem vários aspectos importantes, Marco Aurélio Cunha, mas tem um que é a presunção de que você não será punido, que nada vai acontecer, que são valores baixos, que não tem problema. Mas o atleta ganha muito, mas aí cada familiar, cada amigo, cada parceiro ganha um pouquinho ali. As pessoas acham que elas vão fazer algumas coisas e, para quem não sabe, tem um órgão que fiscaliza quando uma aposta ela é suspeita, isso é passado para outras também casas de apostas. Então, não é bem assim, não é que acontece numa e fica por ali. Muitas vezes os alertas são gerados e esse provavelmente gerou um alerta e gerou uma investigação, Marco. É uma pena isso acontecer com um jogador desse nível, né? Mas fica muito claro a ignorância que os atletas têm muitas vezes de suas próprias responsabilidades, né? Isso vale para um atleta do nível do Bruno Henrique, como vale para um atleta da Série C e D do brasileiro. É preciso ter consciência, os clubes têm que passar essa noção de responsabilidade para os atletas. Eu tenho certeza que, olha, quem sou eu para poder falar, mas o Bruno Henrique foi tonto, essa é a palavra. Ele não percebeu, ele não teve a dimensão. Aí ele falou alguma bobagem, passou lá, tal, o cartão, vou tomar um cartão, tal. Meio inconsequente. Eu tenho absoluta convicção, por conhecer atletas, viver com eles há mais de 40 anos, que é quase uma tolice, mas é crime, né? Então eu lamento por ele, lamento pelo Flamengo, lamento por cada atleta que imaginar que isso aí é uma brincadeira, não é brincadeira, é muito sério. Então que eles se convençam, que se afastem dessa questão de manipulação, de aposta, de amigo. Muito amigo chega nessa hora para, me ajuda aí e tal, e o cara não sabe falar não, o jogador não sabe falar não para os parça, e de repente faz uma besteira dessa. Eu lamento por ele, espero que realmente isso se resolva. Eu tenho muita convicção da sua inocência de alma, talvez não de fato. Aí é que tá, não é? Porque a investigação, pelo que nós estamos acompanhando, é bem completa. Lembrando que quando apreenderam o celular, o computador do Bruno Henrique no ano passado, ele foi pro jogo também, ele não falou que era inocente e tudo mais. E agora vamos ver a postura, até fica essa expectativa para a escalação do Flamengo logo mais contra o Juventude, Ulisses. Porque no dele ele tinha apagado as conversas, né? E no do irmão ficaram as conversas. A Polícia Federal achou todas as conversas. E se apagar não tem problema, porque a polícia vai lá e resgata também. Sim, às vezes não acreditem que apagar conversas acabou. Não, o que indica ser mais suspeito ainda. Pra que apagar? Mensagens apagadas. Toma cuidado, hein, gente? Toma cuidado com esse negócio. Acho que te interrompemos, Ulisses. Então, e pegou no celular do irmão dele, tem conversa que realmente não dá para recuperar, infelizmente. É criptografada e ela não dá, nem a polícia às vezes consegue. Foi pego no telefone do irmão dele,
A conversa aberta, explícita, escancarada, entendeu? Isso aí não é burrice. Isso é desonestidade. Isso é você ser desonesto com o seu torcedor, com o seu clube que te paga o teu salário e desonesto principalmente com o futebol de uma maneira geral. Então isso é desonestidade, entendeu? Isso não é burrice, não. Então a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela não tem moral de cobrar nada de ninguém. Ela é desonesta. E o Bruno Henrique, se for provado, ele mostrou ser um cara desonesto e que não, me desculpa, tem que ser duro assim mesmo. E que não merece o respeito de ninguém. Porque você utilizar de uma artimanha para gerar lucros para terceiros, entendeu? De uma malandragem, isso é malandragem. Para gerar lucro para terceiros, você me desculpa, isso é desonestidade. O jogador, eu conheço um monte de jogador de futebol. E já ouvi um monte de jogador de futebol que teve proposta disso, daquilo. O cara fala, você acredita que o cara vem me fazer uma proposta para eu tomar um amarelo? Ou para eu fazer isso ou aquilo? Para eu ganhar alguma coisa? E eu nunca mais falei com o cara, eu não quero mais contato com esse tipo de gente. Porque eu sou um cara honesto. Isso já vi atletas falar, atletas de seleção brasileira. Já me contaram cada uma que é uma barbaridade, um absurdo. Que empresário mas tem forçava a atleta situação. de seleção brasileira sendo investigado, que é o Sim, caso do Paquetá, e o processo sim. é bem sério, já está avançado, inclusive, e o Paquetá sofreu várias consequências no clube e também na seleção brasileira. E até o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique é um exemplo que podia jogar na seleção brasileira, que estava jogando. Que foi para tá na Rússia. Exatamente por isso. Exato. Mas sabe o que é mais triste, Rê, nessa história pra mim? Sabe por que eu fico triste com esse negócio envolvendo jogadores desse tipo? Porque é uma minoria que consegue chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Verdade. Pô, o futebol brasileiro é o sonho de milhares e milhares de crianças no Brasil. Uma minoria chega na Série A do Brasileiro. E uma minoria minúscula consegue virar ídolo de um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo. E aí o cara, com todo respeito ao Bruno Henrique, mas se corrompe dessa forma, tem um salário milionário. Não é que recebe e não justificaria, mas tem um salário milionário e se corrompe dessa forma. Se quer ajudar um familiar, não é muito mais fácil você ir lá, Bruno Henrique, abrir mão de 100 mil reais do seu salário milionário e dar um dinheiro pro seu familiar? Não é muito mais fácil do que incentivar o cara a apostar no cartão amarelo? Então, pra mim, desculpa, sabe por que eu não tenho dó? Porque quem sofre realmente é o torcedor. O torcedor que paga ingresso está lá de tonto enquanto tem um cara manipulando ali de alguma forma. E o torcedor que também participa de apostas e que está levando aquilo como boa fé. E não é boa fé. Exatamente. Porque alguém está manipulando. E o pior, por isso que eu não tenho dó. A dó eu tenho do torcedor, que muitas vezes é feito de tonto, né, de otário por esses caras. E no meu ponto de vista, a gente vê que vale a pena para muitas pessoas. Só que bom que está sendo investigado. E o Bruno Henrique, uma figura até então bacana, uma figura legal, ídolo do Flamengo, que é algo muito difícil, faz um negócio desse, não dá. Mais uma vez, a gente já viu no Brasil que muitas vezes roubar na política vale a pena, roubar ali vale a pena, roubar aqui vale a pena. Bom que tem que ser investigado para dar exemplo nesses caras, porque é corrupção, não tem que passar pano para nada disso. E a princípio, pelo que temos de informações, é uma investigação bem apurada, bem minuciosa, não é nada apressado. Everton Guimarães, você está chegando agora aqui, vai aparecer no nosso telão. É um assunto delicado, chato, eu gostaria que ele não existisse, mas infelizmente isso vem à tona através da Polícia Federal, através de conversas que foram flagradas e detectadas. E se isso for comprovado, é uma pena, porque o Brasil perde um jogador que estava na pré-lista do Dorival Júnior há poucos dias, entre os 50 nomes selecionados por ele. E aí não é uma questão de futebol, de talento, é uma questão de moralidade. Boa tarde para você. Boa tarde, Rê. Eu estou aqui faz tempo, a gente teve um probleminha por causa da chuva, das fortes chuvas que atingem a capital mineira, mas eu não tenho nenhuma compaixão com esse tipo de atitude, com os atletas, com os envolvidos, nenhum tipo de compaixão. E aí nós estamos notando a importância da regulamentação, né? A regulamentação da segurança para o torcedor, para o que aposta e para o que não aposta, porque não dá para olhar só para quem entra nas casas de aposta e coloca o dinheiro ali. Não dá. Porque quando há uma manipulação, quando o jogador se envolve numa situação dessas, alguém está sendo beneficiado, a casa de aposta sendo prejudicada, mas os torcedores do seu time perdem um jogador para um próximo jogo, coloca em xeque o trabalho do treinador, o trabalho de uma direção, todo o investimento que é feito nele. Então eu não tenho compaixão com quem comete crime. E quando ele é indiciado, é porque a polícia entende que ali as provas são suficientes para isso.
E a punição precisa ser rigorosa, Rê. A punição precisa ser rigorosa, pesada. Sabe por quê? Para servir de exemplo. E quando regulamenta, estabelece uma condição de controle, hoje mais do que nunca, as casas de apostas que estão regulamentadas têm geolocalização, reconhecimento facial, anexação de conta bancária. Isso exatamente para dificultar o criminoso, para dificultar o golpe, para dificultar esse tipo de quadrilha que pratica esse tipo de coisa. Então, eu não tenho compaixão, independentemente de ser gente boa, de ser um cara humilde, etc e tal. Entrou, tem que pagar. Cometeu o erro, cometeu o crime, que pague por ele e que, de fato, caso seja condenado, a punição seja exemplar, para a gente afastar de vez esse tipo de ação dentro do futebol. Renata? O Bruno Henrique, ainda não temos uma atualização sobre o caso, mas o Bruno Henrique e outras 10 pessoas foram indiciados por fraude em apostas esportivas e também estelionato, no caso que o Bruno Henrique levou um cartão amarelo num jogo do Campeonato Brasileiro em 2023 contra o Santos, um cartão forçado, e o Bruno Henrique teria repassado essa informação de que ele levaria esse cartão amarelo para essas pessoas, entre elas o irmão dele, o Vander, que é a pessoa da conversa de WhatsApp que está no processo, onde o Bruno Henrique trocou mensagens alegando que levaria esse cartão amarelo. Também a cunhada e uma prima estão envolvidas nesse esquema que a Polícia Federal agora já indiciou, leva ao Ministério Público. A Polícia Federal entende que essas pessoas cometeram crime, então levam ao Ministério Público, que vai analisar e ver se o Bruno Henrique e os outros 10 suspeitos vão virar réus desse caso e ir a julgamento. A gente lembra que o Bruno Henrique está relacionado para hoje no jogo contra o Juventude. A posição do Flamengo é que o jogador segue entre o elenco, segue junto com o elenco, até que haja um desfecho desse caso. No âmbito desportivo, o STJD chegou a fazer um julgamento sobre esse cartão amarelo no ano passado, mas arquivou o caso por entender que o lance era normal e porque as apostas eram ínfimas, assim, financeiramente falando, comparado ao salário do jogador. Agora, com esse caso da Polícia Federal, o STJD pediu para que a polícia levasse os documentos, entregasse os documentos ao STJD, para que o caso seja reaberto, e com isso o Bruno Henrique pode pegar no âmbito desportivo 2 anos de afastamento do futebol ou até o banimento. Na justiça comum, Bruno Henrique e os outros suspeitos podem levar de 2 a 6 anos de prisão, amigos. Ô Jufo, fica com a gente na conversa também pra gente te acionar e depois também a gente falar do campo e bola, né, do Flamengo que entra em campo. Então a gente tem essa linha do tempo ali de como tudo acontece até previamente, né, ao cartão amarelo. Inclusive no espn.com.br o Igor Rezende leu as 800 páginas ali do depoimento, né, do processo, e também desenhou para o Fã do Esporte, tá lá no nosso site. No dia 29/8, né, tem a troca de mensagens com o irmão. O Bruno Henrique já tinha 2 cartões amarelos. Aí no dia 2 de setembro, alguns dias depois, o cartão amarelo contra o Botafogo, suspenso então na derrota para o Atlético, com cartão amarelo contra o Goiás e aí um cartão amarelo contra o Corinthians. Então ele vai conversando com o irmão, pensando ali, né, com aquela coisa de perguntar quando ele iria estar suspenso, quando o próprio Bruno Henrique fala que seria ali contra o Santos. É que agora a gente tem elementos que são muito fortes, né? O acesso aos prints, né, Bruno? Eles saem um pouco da imaginação de como poderia ter sido a conversa, porque a gente falou sobre isso, lembra? Às vezes a família ou qualquer um sabe que o jogador tem 2 cartões, calcula que tem um clássico no outro final de semana. A gente sabe como funciona o futebol. Claro. Aí você vai lá e faz o movimento. A gente levantou hipóteses aqui. Não, e os clubes têm essas estratégias, inclusive. E agora a gente tem mas eu acho que o ponto, e onde até vendo o depoimento de outros casos, né, outros escândalos, né, o jogador ele vai convencido muitas vezes a fazer isso, porque quando existe a abordagem, ele pensa assim, não vou me vender, porque ele acha que é você entregar o resultado, é você perder o jogo. E isso o jogador fala assim, não vou fazer isso. Mas aí quando... Um cartão.
quando chega, não, é só um cartão, é só algo assim, tomar um cartão de maneira proposital, Não muitas mexe no vezes para os resultado. jogadores não é uma... Não mexe no resultado final da partida. Porque eles fazem isso em outra... Algumas vezes fazem isso nesse tipo de condição. É melhor tomar um cartão aqui do que tomar lá. Sim. Exato, né? Por Pela clubes. comissão técnica mesmo, Pela por conta do planejamento para a temporada. Vai ter data FIFA, vai ter não sei o quê, já toma um Mas cartão, aí já não fica tem nada. fora. Mas aí é combinado com a comissão técnica algo interno. Não é você vender que vai tomar o cartão para alguém ganhar dinheiro. Então, mas aí na cabeça, às vezes, do jogador... Sim, às vezes eu te entendi. é só tomar um cartão, às vezes eu faço isso de uma maneira, posso fazer de outra também. entendi. Né? Entendi. Eles acham que não estão manipulando o resultado. E estão, né? Sim, estão manipulando. E outra, né? Assim, estão beneficiando alguém com aquela informação. Isso aí. Isso. Eu acho que é aí que está o enquadramento, né, como crime, né? E aí, assim, sério, isso precisa, os clubes, em algum momento, os clubes precisam se organizar, como todos eles juntos, porque todos eles se dão bem também com questão de apostas. Todos eles se beneficiam. Ou na camisa, ou no site. A maioria está sendo O patrocinada. naming rights. Ou naming de campeonato, rights, de tudo. Hoje Acho que quase todos os times, né? hoje acho que dá para dizer que isso até sustenta Exato. o entretenimento. Não vou nem falar o futebol brasileiro ou o esporte mundial. O entretenimento hoje ele é sustentado por esse mercado. Então, é um assunto que você tem que tratar com, tipo, alfabetização mesmo. É isso. Ó, isso aqui, com isso aqui não pode, ok? Então repete para mim. Porque senão, assim, você pode encerrar a carreira de alguém. E o pior, encerrar a carreira é um ponto. O jogador pode ir para a cadeia. Porque vira um crime. Ah, mas o Mário Marra está falando. Não, eu não falei nada. Eu falo até que a lei te protege. A lei está te protegendo o jogador. Porque quando chegarem para você e te perguntarem sobre tal coisa, você tem a lei ao seu lado. Falando, não, olha, eu não posso tocar nesse assunto porque eu tenho a lei me proíbe de tocar nesse assunto. Ou seja, você se escora nela. Se escora nela. E seu irmão, seu primo, qualquer coisa, começar a te encher a paciência com isso, fala, amigo, aqui ó, eu não quero ser fora da lei. Ah, então, se escora na lei, a lei está do seu lado. Agora, se você infringir a lei está contra você. E eu acho que quando a gente fala dessa questão de educação, que essa educação também passa para os familiares. Porque às vezes também, e aí não estou falando do caso do Bruno Henrique, tá? A gente está aqui levantando outras situações. Às vezes o jogador está almoçando com a família, ele pode soltar alguma coisa que se tiver alguma pessoa mal intencionada num almoço de família, ela pega uma informação ali. É verdade. Nação, que situação é essa do Bruno Henrique, né? Em plena partida aí contra o Juventude, acontece uma situação dessa, o negócio tá feio, cara. A situação tá muito feia nesse momento sobre o Bruno Henrique, né? O Flamengo até o momento não falou sobre o jogador tá relacionado para a partida de hoje. Então vamos ficar de olho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Cara, é triste porque a gente gosta demais do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, toda carisma, né? Referente aí ao Bruno Henrique, mas a situação tá complicada pro Bruno Henrique. Tá complicado. Cara, nem sei o que dizer pra você, mas vamos ficar de olho aí pra ver o que pode acontecer. É isso daí, nação. Tem uma informação importante sobre a partida de hoje, né? O Flamengo vai com força máxima. E nesse momento, eu acho que o Flamengo vai brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já é líder do campeonato. O Flamengo precisa de mais 3 pontos. Eu acho que já começa ali a ganhar aquelas gordurinhas, né? Hoje tem um jogo importante entre Internacional e Palmeiras. Torcer para que dê empate ali, não sei, né? Entre os dois. E aí o Flamengo já começa a disparar na liderança, ganhando aquela gordurinha, né? Ganhando uma gordurinha na frente. Vou ficar de olho e ver o que vai acontecer. Já deixo o meu palpite registrado aqui. Pra mim vai dar Flamengo 3, Juventude 0. Meu palpite. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu palpite e a gente se vê no próximo vídeo.